Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Eu só consigo tratar narcisistas porque eu tô há 16 anos no meu processo. E eu tenho sucesso concreto no sentido de que eu não tenho um relacionamento tóxico. E não é que não tenham aparecido pessoas antagonistas na minha vida. É que eu consigo sustentar limites. A única pessoa que tem chance de tratar um narcisista, se relacionar com um narcisista a nível íntimo, é uma pessoa que consegue muito bem sustentar limites e ter conversas difíceis e que não é tomada por culpa. Antigamente, a minha personalidade era tomada por culpa. Tomada por culpa. Se uma pessoa aleatória na internet me pedisse dinheiro, eu tinha dificuldade de falar não. Hoje em dia não tem isso não. Não tenho uma gota de culpa. E eu dou graças a Deus. Pode parecer frieza para as pessoas, mas olha com o que eu lido. Quantas pessoas você acha que entram em contato com histórias horripilantes, falando, pelo amor de Deus, eu tô em crise. Eu não posso ficar me envolvendo com toda a crise de toda pessoa que entra em contato. Então, hoje em dia, porque eu não tenho... A minha culpa tá no lugar certo. Qual é o lugar certo? Eu faço algo escroto contra você. Porque eu sou um ser humano e eu erro. Aí eu sinto culpa. Aí eu fico lá com a minha consciência. Putz, cara, fui escrota. Deixa eu conversar com você. Certo? Esse é o lugar correto da culpa. Eu realmente fiz algo ruim e eu preciso corrigir. A culpa tóxica que eu tinha de achar que se você tinha um problema, eu tinha que, sabe, baixar as calças, fazer o que fosse, porque, meu Deus, como que eu vou falar não pra essa pessoa? Cara, nem eu acreditava que ia chegar no lugar que eu tô hoje. Eu não sinto uma gota de culpa. Eu nunca acreditei que eu, Tariana, tinha aquela personalidade codependente e ia chegar onde eu cheguei hoje. Não sinto uma gota de culpa. Eu não sinto raiva da pessoa. Eu não sinto nojo da pessoa. Antigamente, quando eu sentia culpa, eu também sentia raiva. Porque eu não conseguindo colocar limite, eu sentia ressentimento de ter que fazer aquilo. Hoje eu não sinto nem raiva, eu respeito a pessoa. Poxa, cara, você tá no seu processo. Você acha que o fato de você ter vivido numa relação, né, numa relação com um narcisista, de alguma forma te ajudou a estar nesse ponto hoje de conseguir separar melhor do que uma pessoa que nunca viveu isso e, por exemplo, vai tentar fazer uma terapia em outra pessoa? A sua experiência de alguma forma te deixou melhor? A minha experiência me deixou melhor o quê? Para tratar pessoas narcisistas ou como pessoa? Sim, de qualquer forma, né? Porque você falou, hoje eu consigo fazer isso, eu me preparei, tem 16 anos que você está fazendo isso também. Foi esse tempo ou o fato de você ter vivido isso realmente, experienciado essa relação te torna, de alguma forma, né, com defesas melhores? Não é a relação que me torna com defesas melhores. É eu ter conseguido superar os meus traumas que me torna defesas melhores. Porque pessoas que só tiveram relacionamento podem estar totalmente devastadas. E elas são, perfeitas para relações tóxicas. Porque elas estão com um vazio desse tamanho, todas confusas, sem senso de identidade. Elas querem amor, aí vem uma pessoa antagonista e pronto. Não é que eu vivi o que eu vivi, é que eu superei o que eu vivi. Isso não quer dizer que nada da minha história não é impactado pelo meu passado, mas eu não tenho relacionamento tóxico na prática, eu não sou tomada por culpa, você entendeu? Eu trato narcisistas, trato pessoas com personalidades antagonistas, com anos eles têm melhorias, nem todo mundo fica em terapia, não fico levando pro lado pessoal, porque o que é sua responsabilidade é sua responsabilidade, o que é minha responsabilidade é minha responsabilidade. Então, o fato de eu consigo identificar e satisfazer as minhas necessidades, eu não fico nos lugares onde as minhas necessidades não são satisfeitas, sou capaz de ter conversa extremamente difícil e desconfortável com meu marido, com a minha irmã, com as minhas amigas. Não fujo, não chego com agressão. Tenho conversa de adulto, é isso que me permite. Se você ainda é reativo, controlado por culpa, não sabe das suas necessidades, não sabe dos seus valores, não sabe quem você é, não sabe o que você quer, não consegue comunicar, você não tem chance. Você não tem chance. Tari, e algo que assim, que eu fico impressionado a hora que eu vejo o conteúdo que você coloca na internet, seus vídeos, e toda vez que a gente combinou de você vir aqui, de falar com sua assessoria, tudo, é nítido assim que você consegue colocar limite em todo o seu dia, assim, todo o tempo que você tem. Né? A hora que eu posso conversar com você, eu posso. A hora que eu não posso, e tá tudo certo, o tempo é meu. A hora que você vai ter o seu foco para fazer sua aula de pole dance. Você tem sua vida
é toda controlada por você. Você é a dona da sua vida e você tem total consciência disso, né? Isso é muito top também. Como que você conseguiu perceber isso através das redes sociais? Porque você falou, é nítido, e de fato é assim mesmo minha vida hoje em dia. Mas o que transpareceu isso pra você? Eu vejo, por exemplo, a hora que eu vou combinar com a sua assessoria, né? Sempre pessoal super receptivo, conversa com a gente, tudo... Mas o contato de combinar algo é com a sua assessoria, não é com você, né? Para fazer para você com as suas alunas hoje, né? Hoje você já conseguiu colocar na sua vida que você não tem pacientes mais, você tem alunas, né? Então eu vejo essas coisas sim e para você vir aqui conversar com a gente já conversou sobre isso. Você se prepara para estar aqui com o Três Irmãos, né? E aí você tá 100% focada na nossa conversa e você tem um tempo para fazer toda essa preparação. Eu vejo que isso é tudo uma forma de você pôr organização na sua vida e pôr limite e ter controle total da vida. É o que me parece. Perfeito, que ótimo que transparece isso, porque eu acho que a única forma de ensinar é sendo modelo. Então, como eu não tinha limite nenhum, isso foi aprendido. Tudo isso que vocês estão vendo foi aprendido. Nada disso foi natural. Eu não tinha nenhum limite. Nenhum limite. Às vezes que eu fui roubada, por, não conseguir colocar limite, você não tem noção. Né? Então, a vida te dá tapa, o mesmo tapa, na mesma ferida, até você começar a despertar, né? E também o meu diagnóstico de autismo foi libertador. Porque eu entendi que eu fico exausta com interação social. Eu fico exausta. Sério? Exausta, cara. Exausta. Por isso que vocês estavam tentando marcar antes em outros momentos, né? A Emma me passou. Mas é que se eu não tenho saúde mental pra isso, não vai rolar. Ah, não, mas é que pode. Não vai rolar. Eu preciso estar com saúde mental. Até pra estar aqui e falar algo de útil. Dar meu tempo de qualidade pra vocês. As pessoas estão gastando seu tempo de vida vendo isso. Entendeu? Então, se eu não posso, eu não posso. Sabe que eu até queria saber a sua opinião sobre isso. A gente tem um amigo nosso, virou um irmão, que é o tio João. E ele foi recente pra nossa cidade pra gravar um podcast com a gente. E foram dias muito intensos, ele ficou lá 2 dias, tudo, e se deu todo o tempo dele pra gente e tal, e acabou esquecendo de tomar o remédio dele. Ele chegou em Belo Horizonte, ele surtou, e ficou afastado das redes sociais um tempo, porque ele falou assim, cara, se 2 dias sem tomar remédio fez isso comigo, quer dizer que meu limite é 2 dias pra mim ficar pensando em fazer algo de ruim comigo, eu vou me tratar. Eu vou me tratar e me isolar de todas as pessoas e graças a Deus o tio João tá muito bem hoje, né? E aí eu deixa eu saber o que tá acontecendo. Peguei um vídeo dele pra ver, ele tem autismo, e ele falou que o cérebro dele funciona assim, 24 horas por dia, e que ele não aguenta porque ele consegue lembrar de tudo que aconteceu na vida dele como se fosse ontem. Isso pra mim foi assustador, assim. Ele chegou a falar que até o mal que ele sofreu dos amigos, da mãe, desculpa, de parentes, ele não falou de parentes, de amigos, de pessoas próximas, ele consegue lembrar tudo como se fosse ontem. Eu fiquei assustado, eu falei assim, como que a pessoa pode ter um cérebro dessa forma, né? Porque para alguns pode ser um poder da pessoa dar conta de lembrar de tudo, mas eu acredito que seja até uma maldição isso daí. O autismo tá... Eu não tenho esse superpoder que ele tem, porque eu tenho o TDAH junto. E aí é uma dissociação constante, né? Mas autistas... É como se o nosso cérebro... Neurodivergentes de forma geral, mas é como se o nosso cérebro fosse... As outras pessoas são um carro, o nosso cérebro é um trem. Tanto que autismo está ligado quase sempre a transtorno de ansiedade. Porque como é que você banca você não conseguir desligar, a sua intensidade ser extrema... E quando você desliga, é desligar desse jeito. É capotar e não funcionar mais. Parece balela para quem tá de fora. Mas é um nível de exaustão psicológica e física que você tem que se isolar da humanidade. De tanto... Cara, pra você ter noção, eu vejo as minhas melhores amigas 4 vezes no ano. Esse naipe que é pra mim. Então,
por isso que eu te falo, o diagnóstico, quando a pessoa leva a sério o diagnóstico, ela para de se punir por ser desse jeito, porque a gente se sente muito tipo, o que tem de errado comigo, cara? Por que eu não consigo fazer o básico que outras pessoas conseguem fazer? Em isolamento eu faço mais. Porque daí eu consigo me recuperar, eu tenho as minhas rotininhas que me acalmam, né? Eu tenho minha meditação, eu tenho meu treino, eu tenho meus gatos, né? São coisas do meu dia a dia que são previsíveis e tal. O autista tem disso, precisa de coisas previsíveis, não lida bem com mudanças, né? Aí a gente consegue se regular e ter uma vida de qualidade. Por isso que é libertador o diagnóstico. Então, mas assim, quando você fala que hoje você organizou toda a sua rotina, que você tem uma qualidade, né, de escolhas, posso ir, não posso, isso não é real para muita gente. Não é. Você entende? Não é. Não são só escolhas. Algumas pessoas realmente não têm as escolhas. Elas precisam de né? E como você fazer numa situação dessa, onde você não pode escolher as suas... Olha, é por isso que 20 e poucos % de autistas não conseguem trabalhar e vão ser eternamente dependentes de viver com seus pais. É por isso que muitas mães e pais de autistas, o maior medo deles é eles morrerem antes do filho. Ao mesmo tempo que é tão difícil cuidar de algumas crianças autistas que os pais às vezes têm ideação suicida. Do nível de estresse. Isso não é pra falar mal da criança, o que a criança tem a ver com o fato de ter... Não é isso, entendeu? Mas esse nível de estresse que é você saber que tem uma pessoa lá que não consegue funcionar de acordo com as regras da sociedade. Então, eu também, quando eu era professora de inglês, quando eu era comissária de bordo, eu tinha uns sintomas que eu não entendia na época, sabe? De síndrome de pânico, de precisar me afastar durante 6 meses da aviação e depois daqui a pouco durante mais 6 meses da aviação, de começar a ter umas... Quando eu era professora de inglês, eu trabalhava tanto que eu não lembrava do meu nome. Eu não tô de brincadeira. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.